Conversa direto. Muito bom a participação que tive lá. Pessoal, antes de fazer a apresentação da Renata, que gentilmente aceitou o convite aí para dar esse colóquio, queria chamar o Nelson para falar algumas palavras aqui. Essa semana foi um pouco triste, bastante triste, né, na verdade, de tudo. Bom, obrigado, Luca. Bom dia a todos. Essa semana nós tivemos uma grande perda, né? Um momento muito triste no Instituto de Física. No domingo, faleceu o professor Odair de Gonçalves. O Odair tinha mais de 40 anos de casa, né? De professor no Instituto de Física. Ele teve uma atuação muito ampla, ensino, pesquisa, extensão. Nosso instituto, em particular, tem uma importância muito grande. Foi fundador do nosso bacharelado em Física Médica, coordenador várias vezes, era o coordenador atualmente, presidiu a Comissão Nacional de Energia Nuclear por 8 anos, cargo de extrema importância no país. Também foi membro de conselhos de vários órgãos do setor nuclear do país, de associações, um papel muito importante. E eu gostaria de pedir que todos ficassem de pé e dessemos um minuto de silêncio. Aí eu... Obrigado. Bom, vou voltar a palavra. Lucas já deixou um agradecimento à professora Renata Gitonati que visita esse seminário. A professora Renata Gitonati, nossa colega aqui da UFRJ, do IGEL, lá na meteorologia. Ela fez a graduação e pós-graduação, doutorado em Lisboa, na Universidade de Lisboa, correto? É geofísica, então sintam-se à vontade. E depois da pós dela, ela foi para o INPE, em Cachoeira Paulista, né? E de lá veio para cá, em 2015, né? Como professora da UFRJ. Ela participa de vários grupos muito importantes nas discussões ambientais, né? São os grupos aí ligados a é melhor falar em inglês, porque é Forest Ecology Research Team, okay? Que pertence ao Instituto Dom Luís, em Lisboa. Foi lá que você fez a pós. Pertence à Universidade de Lisboa. Ela também é membro do WMO, né? O World Meteorological Organization, é isso. E é membro da rede ibero-americana de mulheres para a ação climática. O trabalho dela tem a ver com sensoramento remoto, né, a detecção de incêndios florestais, né, as condições também meteorológicas que propiciam a ocorrência desses eventos são eventos extremos relacionados a secas, né, e ondas de calor. Ela é cientista do Estado e é bolsista do CNPq. Então, por favor, obrigado, Renata. Aqui já está. Obrigada, Lu. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite participar hoje desse colóquio. Eu venho com muito prazer retornando ao departamento de Física, porque eu me doutorei e graduei no departamento de Física, na Universidade de Lisboa, no curso de Ciências Geofísicas.
especialidade em meteorologia. Eu vou falar um pouco para vocês, eu tentei montar a apresentação para contextualizar um pouco do que nós, lá na meteorologia, no programa de pós-graduação em meteorologia, desenvolvemos, sobretudo no grupo que eu coordeno, que é o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, o LASA, um pouco sobre a parte física do monitoramento de fogo por satélite e também as interações do fogo com eventos extremos do clima, secas e ondas de calor, e tentei colocar aqui um pouco de como que a física permeia todos esses assuntos que eu vou comentar com vocês hoje. Então, só para começar, foi como eu comecei o resumo, que vocês devem ter lido, para a chamada desse colóquio. Vocês, obviamente, conhecem os três prêmios Nobel, né, de Física de 2021. Eu queria chamar a atenção a esses dois senhores aqui, dois climatologistas. Foi a primeira vez que os climatologistas ganharam o prêmio Nobel. E essas duas pessoas, claro, a gente tem Clarice, muito importante na parte de sistemas dinâmicos. Esses dois senhores aqui, climatologistas, eles ganharam o prêmio Nobel pela sua contribuição na nossa compreensão sobre as bases físicas do conhecimento do sistema climático. E se a gente sabe hoje como as mudanças climáticas estão ocorrendo, grande parte a gente deve a essas duas pessoas. Então, o nosso conhecimento hoje em dia de que o homem tem aquecido o planeta de uma forma sem precedente há pelo menos 2.000 anos é decorrente dos estudos de dois climatologistas. Então, hoje em dia, a gente já sabe que a gente tem uma taxa de aumento da temperatura global da ordem de 1,09 graus, comparado com o período de pré-industrial. E a gente tem hoje a plena certeza de que esse aumento observado na temperatura média global só pode ser reprodutível se nós incluirmos nos modelos climáticos as forçantes antropogênicas. Exatamente isso que esse gráfico mostra, ele tem os dados de 1850 até 2020. Essa curva preta que são os dados observados através de proxies climáticos depois de 1850. Aqui são proxies climáticos. E aqui, a partir de 1850, com dados instrumentais. E essa linha azul, ela representa como o modelo simularia o clima, a temperatura, ao longo desse período, apenas com as forçantes naturais. Quando vocês olham essa diferença aqui, obviamente a gente não consegue simular o que a gente observa hoje em dia apenas com as forçantes climáticas. Isso é um forte indício que nos prova que a ação humana tem um papel preponderante nesse aumento da temperatura do nosso planeta nos últimos climáticos. E também, graças a aqueles dois climatologistas, nós hoje percebemos que esse aumento da temperatura que nós observamos, ele é decorrente do aumento das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Esse gráfico também do IPCC, desde 1850 até 2019, mostra o aumento dos gases de efeito estufa, dióxido de carbono, metano e o óxido nitroso a taxas também sem precedentes desde que nós temos medições. Então, através desses estudos, já conseguimos mostrar que a mudança climática ela afeta todas as regiões habitáveis do planeta hoje em dia, decorrente da influência antropogênica, e essas mudanças não são apenas mudanças nas temperaturas médias ou na quantidade de chuva, por exemplo, mas também mudanças nos extremos climáticos, que é o que eu vou falar um pouco durante essa apresentação. Então, um pouco aqui também de matemática, né, que a gente tem uma distribuição de probabilidades. Essa curva aqui seria o clima calor. Quando a gente tem o aumento de temperatura, essa distribuição ela vai se deslocar para a direita. Então, a gente tem aqui um aumento de temperatura, mas quando a gente aumenta a temperatura, a gente não aumenta apenas a média dessa temperatura, mas a sua variação, sua variabilidade. Então, a gente tem um aumento também, uma mudança também dessa curva, ela fica mais achatada, porque aumenta a variabilidade dela, e a consequência final é que no planeta com aquecimento global, nós temos
uma maior probabilidade de ocorrência de eventos extremos. Não só eventos que antes tinham pouca probabilidade de ocorrência, como eventos que não tinham quase nenhuma probabilidade de ocorrência, que são aqueles eventos recordes, que muitas vezes nós já temos observado no nosso cotidiano. E a verdade é que esses extremos, as mudanças projetadas nesses extremos, falando agora do futuro, eles aumentam em frequência e intensidade a cada incremento do aquecimento global. Então, imaginem vocês um evento extremo que teria probabilidade de ocorrência a cada 10 anos no mundo sem aquecimento global, que é o que a gente está vendo aqui. No incremento de aumento de temperatura de 1 grau, a probabilidade de ocorrência desse evento extremo passa a ser 2,8 vezes maior. Se a gente faça um incremento de 4 graus, isso já chega a quase 10 vezes maior probabilidade desses eventos extremos ocorrerem. A mesma coisa ocorre, por exemplo, com um evento mais extremo ainda, que ocorreria a cada 50 anos no mundo sem aquecimento. E para uma temperatura, que é o nosso alvo hoje em dia, de 1,5 grau, isso aumenta quase 9 vezes. Bom, isso tudo tem a ver, obviamente, com física. E como é que a gente chega a essas conclusões, né? O que leva a gente a entender as mudanças climáticas é entender como o balanço de energia na Terra acontece. E esse fluxo de energia dentro do sistema climático é a força que nos dá a certeza de que o aquecimento global é decorrente realmente das ações humanas. Então, se vocês olharem aqui essa figura, ela está exemplificando que existe o sistema climático está num balanço de energia. A energia que entra, ele vai ser equivalente à quantidade de energia que sai desse sistema. Porém, desde 1970, a gente vê que há um desequilíbrio persistente desse balanço. E esse desequilíbrio leva ao quê? Que o sistema tende a se readaptar a esses forçamentos. E aí é que a gente vê um aquecimento planeta. E mais energia é aprisionada desde a nossa vida. Bom, e medir esses fluxos, medir essas pulsantes é essencial para que a gente consiga, por exemplo, entender as mudanças climáticas e projetar como é que elas vão acontecer no futuro com mais precisão. Se vocês olharem aqui esse gráfico, ele está mostrando para a gente quais são as pulsantes radiativas atuais que nós conseguimos quantificar. Então, a gente tem dióxido de carbono, ou seja, aquelas pulsantes que alteram o equilíbrio do sistema climático. A gente tem os outros gases, gás estufa, ozônio, vapor d'água, albedo, aquela parte de poluição da aviação, os aerossóis presentes na atmosfera. Isso tudo seriam as pulsantes antropogênicas, e a gente também tem a pulsante solar. O Sol também contribui para variações da quantidade de energia que chega ao nosso planeta. Bom, no total nós temos 7 pulsantes antropogênicas, e dessas 7 pulsantes, o fogo na vegetação, os incêndios florestais, eles contribuem e interagem para 6 delas. Então, é um assunto que merece muita atenção no domínio climático, perceber como os incêndios florestais acontecem, como eles interagem com o sistema climático. E na verdade, o fogo na vegetação, ele interage com todas as esferas do sistema climático, seja a antroposfera, a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera, a criosfera, a litrosfera e a própria antroposfera, que hoje em dia não, já há algum tempo que já se usa, né, no contexto do antropoceno, que seria a esfera que é impactada pelas mudanças que o homem faz na superfície e o sistema como um todo. Bom, e a verdade é que o fogo ele é parte do sistema terrestre, e ele é um fenômeno global, ocorre em praticamente todas as regiões do planeta, e ele ocorre também durante praticamente todo o ano, dependendo da região, mas principalmente nos meses, no período seco, né, que seria de julho a outubro, o nosso inverno no hemisfério sul, e o período seco de verão no hemisfério norte. Bom, e aqui essa figura é só para mostrar como o fogo interage nessas várias esferas do sistema terrestre. A gente tem a alteração do albedo,
por exemplo, com depósito de carvão e cinza na superfície. A gente tem mais aerossóis na atmosfera, emissão de gases do efeito estufa, alterações dos fluxos do ciclo biogeoquímico, do ciclo da água, e todas as esferas estão conectadas e têm uma relação com o que ocorre durante os eventos de incêndios florestais. E, para isso, a gente conseguir quantificar essas interações e como que o fogo altera essas condições climáticas, a gente precisa ter um bom monitoramento desse evento. E a única forma de fazer esse monitoramento a uma larga escala é através do uso de sensoramento remoto. Okay? E o sensoramento remoto, ele é uma disciplina na área ambiental que está muito relacionada com física, principalmente com a interação da radiação com o alvo. Então, por que a gente deve utilizar satélites para monitorar o fogo? Bom, primeiro que eu falei, tem uma cobertura espacial global e temporal, obviamente, também de forma contínua. O satélite está sempre fazendo um monitoramento, recebendo chuva no solo. Além do mais, os incêndios florestais, eles, em geral, acontecem em regiões de baixa acessibilidade, então, somente com satélite você conseguiria fazer essas medições de forma contínua. E, por outro lado, o fogo também é um processo de rápida dinâmica. Ele vai começar e vai terminar num curto período de tempo e a gente precisa estar continuamente monitorando esse processo. E, para fazer o sensoramento remoto do fogo, para medir, quantificar algumas características desse evento, nós podemos fazer em vários momentos. Tanto no pré-fogo, por exemplo, com o mapeamento, a utilização de sensoramento remoto de satélites para analisar e quantificar o tipo de combustível na vegetação, teor de umidade que essa vegetação apresenta, que são informações primordiais, por exemplo, para a prevenção de incêndios, para modelos de propagação. Nós podemos fazer, obviamente, durante o fogo, através das medições de quantos focos de calor, vocês devem conhecer esse termo, focos de calor, quando o INPE divulga quantos focos de calor na Amazônia, enfim. Podemos medir a intensidade desse fogo, que está muito relacionado com a radiação emitida por cada evento, as emissões também. Mas não para por aí. Quando o fogo acaba, a gente continua podendo monitorar algumas características dele. Uma delas é a área que foi afetada por esses eventos, que é diferente da informação do fogo ativo, do foco de calor, que é uma informação apenas pontual. Podemos também, através do sensoramento remoto, medir a severidade de cada evento. Então, vamos ver se o vídeo vai passar. Não sei se vai... Aqui, talvez? Atrás, né? Não, ele passou o slide, né? Porque eu acho que está no PDF, não está no PPT. Esse é o PDF? Mas, enfim, enquanto isso eu vou falando. Um videozinho, se vocês não conseguirem ver, eu vou escrever. É um vídeo que mostra... Nós fizemos uma campanha de campo. O que nós fazemos com o sensoramento remoto? Utilizamos satélites para observar alguma característica da superfície. Então, nós precisamos validar, verificar se essas medições são verdadeiras. Então, a gente faz um estudo de campo, no caso de fogo, para verificar se um pouco de calor ou se a área queimada que o satélite está observando condiz com a realidade em campo. Essa foi uma campanha de campo que nós fizemos em Paraíba do Sul, em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro, com os técnicos pesquisadores da NASA e com o pessoal do INPE, do Programa de Queimadas. Nós levamos um drone. Nesse drone, nós tínhamos um radiômetro, que era o mesmo radiômetro que o satélite se utiliza. E com o Corpo de Bombeiros, nós colocamos fogo em parcelas controladas no momento da passagem do satélite. Então, a gente media com o satélite, media com o drone e tinha informação. Então, essas informações eram utilizadas para verificar se o que a gente media, então, com o drone era a mesma coisa, e assim a gente calibrava os algoritmos com as imagens de satélite. Eu não estou conseguindo, não. Acho que é melhor. Eu estou com medo até de piorar aqui a situação. Vamos continuar. E agora, eu acho que esse vídeo mostrando que ele, como faz a medição com o drone, ele mostra os 4
sinais que são observáveis do espaço, 4 sinais de fogo. O primeiro deles é a energia do calor, que é o que a gente quantifica como foco de calor. O segundo deles é a fumaça. Também os satélites conseguem detectar essa fumaça e quantificar, também verificar a transporte dessa fumaça do material particulado, por exemplo. Você está passando, por favor. Obrigada. Desculpa. Os satélites conseguem observar a alteração da cobertura vegetal quando o fogo passa. O que acontece? A cobertura vegetal é alterada e ela deixa uma cicatriz, né? Uma formação diferente do que estava anteriormente. E também há um depósito de carvão e cinza na superfície após a passagem do fogo, que também vai deixar uma marca, e essa marca vai estar relacionada com mudanças biofísicas da superfície que a gente vai conseguir detectar com sensoriamento remoto. Então, só para exemplificar, para quem nunca viu uma imagem de satélite, não é uma fotografia de satélite, é uma imagem de satélite, e essa imagem de satélite é uma imagem colorida artificialmente, é um RGB. Aqui a gente tem a cicatriz do fogo, tem aqui uma fotografia dessa cicatriz, e esses pontos mais vermelhos aqui são os focos de calor, os focos ativos, durante a ocorrência dos eventos. Então, os focos de calor são informações pontuais durante a passagem do satélite, durante a ocorrência do evento, e a área afetada pelo fogo, a área queimada, é a quantificação dessa extensão. Se para o fogo parar, é chuva, vai ser quente ou tem algum tipo de coisa aí? Então, na verdade, o fogo, para ele se propagar, ele vai precisar de 3 ingredientes, que é o que a gente conhece, né? O comburente, o combustível e a ignição. E aí, em geral, quando a gente tem chuva, a vegetação, né, que é o combustível, vai estar bem úmida, então ela não vai se propagar muito. Incêndios de grande extensão são muito difíceis de serem controlados, principalmente porque eles ocorrem em períodos que a gente tem ausência de chuva, a vegetação está estressada. Então, só com combate mesmo assim, dependendo das condições meteorológicas do momento, é impossível fazer o combate. E isso a gente tem visto por esses grandes incêndios no Brasil, na Califórnia, em Portugal. Chega uma certa altura, quando a gente está num período de seca extrema, onda de calor, que fica impossível fazer o controle desses eventos. Então, o melhor remédio é sempre prevenção. Bom, aqui, continuando na física, né, para a gente fazer a detecção desses focos de calor, a gente precisa ter uma noção física muito acurada de como que esses eventos, esses fogos, eles são observados, como é que chega essa energia até lá. Bom, e aí vocês conhecem muito bem, né, a lei do deslocamento de Wien, quanto maior a temperatura do corpo, menor o comprimento de ondas máxima e mínima. Então, vocês têm ideia de quanto é a temperatura média de um incêndio florestal? Quem chuta? 700. Boa. 700, 750, mais ou menos. Em média, mais ou menos isso. 750, você chegou perto. Então, o foco de calor no incêndio está aproximadamente 750 Kelvin, significa que ele tem pico de emissão no comprimento de onda de 3,9 mil. Tá? Então, onde que eu vou procurar no satélite? Que região do espectro eletromagnético eu vou procurar nas imagens de satélite para detectar focos de calor? Obviamente, é próximo a essa região. Claro que a gente não é tão simples assim, né? Só chegar lá e procurar o sinal no 3,9, a gente precisa utilizar outras regiões do espectro eletromagnético para fazer essa detecção, por exemplo, na região do infravermelho de onda longa, entre 8 e 14 microns, justamente porque a informação do foco de calor ela é uma informação de anomalia termal, ou seja, é a diferença de temperatura de determinado pixel em relação à sua vizinhança. Então, não basta aquele pixel estar quente. Então, aquela história que a gente ouve, o INPE está detectando fogo em pedra quente. Isso não é verdade, né? Não é verdade, porque não é só a temperatura que importa. A gente tem a diferença com a vizinhança e também a gente usa outros canais para fazer essa distinção. Bom, no caso da área queimada, apesar dela ela é feita depois da ocorrência do evento, como é que a gente usa a física para detectar a área queimada? Bom,
Como eu falei, a queima da vegetação ela vai causar uma série de mudanças biofísicas na superfície. Modificação de albedo, aumento de temperatura, diminuição da radiação fotossinteticamente ativa, diminuição da umidade da vegetação. E aí, detectar essas mudanças implica justamente isso, interpretar os sinais espectrais dessa superfície para fazer esse mapeamento. Então, só que, obviamente, as coisas não são tão simples como parecem. E principalmente em regiões tropicais como a nossa, que a gente tem vários problemas comparado a outras regiões. Então, a primeira característica que eu queria mostrar para vocês é essa imagem aqui, também é uma imagem de satélite, colorida RGB, e a gente tem dois sinais aqui. A gente tem uma área queimada, está sendo queimada ainda, tanto que tem foco de calor aqui, então área queimada recente. E a gente tem uma área queimada logo aqui ao lado, que queimou alguns dias antes. Tá? Isso aqui é na savana colombiana. O que isso está mostrando para a gente? Qual é o problema que eu vou ter aqui para detectar isso? O sinal é muito efêmero. O sinal espectral, vegetação queimada e vegetação verde, ele se perde muito rápido ao longo do tempo, por chuva, vento, regeneração da vegetação. Então, a gente precisa fazer o mapeamento nessas regiões tropicais muito próximo do evento. Qual é o problema nisso? Quando eu tenho fogo, eu tenho fumaça. E aí a fumaça é um agente que impede que a gente observe a Terra em algumas regiões do espectro eletromagnético. Então, a gente tem que procurar canais que nos permitem diferenciar o que é queimado e o que não é queimado, mas também que nos permitem fugir da influência da fumaça. Isso não acontece, por exemplo, em regiões boreais. Aqui é um exemplo da floresta boreal na Sibéria. Essa é uma cicatriz de queimada, de incêndio, né? Tipo, em vários anos. Lá, a regeneração e a atenuação do sinal é muito lento. Então, a gente pode esperar a melhor altura para pegar a melhor imagem de satélite possível, seja antes ou posteriormente, para fazer o melhor mapeamento possível, sem a presença de aerossol, sem a presença de nuvem, por exemplo. E isso facilita muito a nossa... Então, vou mostrar para vocês algumas coisas que eu fiz no meu doutorado ainda, alguns anos atrás, que era justamente procurar tentar melhorar o mapeamento de fogo no Brasil, né, nas regiões tropicais, por satélite. E aí eu fui atrás de bibliotecas espectrais, são bibliotecas que fazem a compilação de informação da resposta espectral de vários elementos, pode ser elementos antropogênicos, podem ser água, vegetação, vários tipos de vegetação, vários tipos de rocha, vários tipos de materiais feitos pelo homem. Então, ela vai dar, essas bibliotecas espectrais, elas nos dão o comportamento de cada material, cada comprimento de onda. Tá? E aqui o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, a gente tem aqui nesse eixo a reflectância e aqui o comprimento de onda de 0,4 a 2 e aqui de 2 a 4 milímetros. Tá? Vocês estão vendo apontilhado, vegetação seca. Infelizmente, aqui não está mostrando a vegetação verde, que ela está mais ou menos aqui. E aqui embaixo é a vegetação queimada. Tá? Então, como é que eu vou começar a procurar quais são os canais ideais para fazer um mapeamento de área queimada? Eu vou procurar onde a resposta espectral desses alvos é mais diferente possível, certo? Ok. Então, uma das regiões em que eu tenho muita... vocês não estão vendo a vegetação verde, aqui nessa região, talvez estejam vendo aqui, não sei. A gente aqui, não é? Aqui. Vocês estão vendo que nessa região aqui, a resposta da vegetação e da área queimada é muito parecida, ou seja, eu não vou conseguir distinguir o que é uma coisa de outra, que é na região do infravermelho de onda curta. Na região do infravermelho próximo, a gente tem uma grande diferenciação, a curva está aqui, ó. Então, eu tenho uma grande diferenciação. Isso me diz que eu devo usar essa região. Por outro lado, eu tenho muita confusão aqui, a continuação do infravermelho de onda curta, que até aquela época
eram as regiões que eram utilizadas, mesmo com esse problema aqui, eram as regiões utilizadas para o mapeamento de fogo global. E havia essa região aqui, que nós chamávamos do canal esquecido. O canal 3.9 era um canal esquecido pela comunidade, porque ele tem um pequeno problema físico, que eu vou mostrar para vocês também. Mas é importante vocês verem aqui que era uma outra região, infravermelho de médio, né? Infravermelho médio, é uma região que a gente tem muita separação entre queimada e ambiente. Bom, só que eu falei para vocês que a gente precisa também se preocupar não só com a separabilidade, mas também com a atenuação da atmosfera. Então, também aqui, comprimento de onda, e aqui a gente tem a transmitância atenuada na atmosfera, e esses vários símbolos aqui vão estar relacionados com a contaminação da atmosfera com aerossol de queimada, tá? Então, aqui eu tenho uma maior concentração de aerossol de queimada e o quadradinho um pouco menos. E o que eu vejo? É que, dependendo da região do espectro eletromagnético que eu vou trabalhar, eu posso ter uma grande atenuação do sinal, ou seja, 100% de atenuação, ou seja, eu não vou conseguir observar a superfície, tá? Então, eu tenho que procurar regiões em que essa atenuação não ocorra. E olha onde é que não ocorre. Justamente no 3.9, que legal. Então, problema resolvido, né? Não, só que não. Por que olha, só para vocês verem como é que é importante a gente usar um canal adequado. Isso aqui era um índice de vegetação utilizado com um infravermelho próximo e o vermelho, que era utilizado para mapeamento de área queimada. Então, a gente não tem diferenciação muito boa entre vegetação e o que não é. Quando eu substituo esse canal aqui do vermelho pelo 3.9, olha como é que fica. Eu consigo ter uma diferença muito grande dos meus alvos. E isso seria o ideal para fazer um mapeamento. Só que nada é fácil. E esse canal tem um pequeno problema. E ele fica justamente localizado numa região muito especial, que é a região que tem a contribuição da emissão do Sol e da emissão da Terra. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso estimar só a parte refletida, não a emitida. Só que isso é um problema, como a gente diz lá em Portugal, um problema tramado de se resolver. Que é o seguinte, vocês estão vendo essa equação aqui, a gente adora equação, né? Físico adora equação. Então, essa equação é a seguinte, ele está mostrando a radiância no topo da atmosfera do infravermelho de onda, infravermelho médio. Então, aqui estão as 5 componentes, né? A emissão solar refletida pela superfície, a emissão da superfície, a emissão da atmosfera refletida pela superfície, a emissão da atmosfera e o scattering da atmosfera. Olha a da atmosfera. Bom, e aí eu tenho que tirar essa componente aqui, que é o que me interessa, que é a reflectância do infravermelho médio. Claro que eu vou fazer algumas suposições, que a superfície da Terra é uma mediana, enfim. E eu vou negligenciar, eu vou desconsiderar o espalhamento da atmosfera e eu vou conseguir fazer esse cálculo. Vou fazer esse cálculo, conseguir teoricamente. Por quê? Porque eu vou precisar de muitas informações. Eu preciso de um modelo de transferência radiativa para conseguir estimar essa reflectância. E para eu utilizar esse modelo de transferência radiativa, eu vou precisar de perfis atmosféricos, que nem sempre estão medições do perfil atmosférico, ou seja, das condições da atmosfera, medições da temperatura superfície da Terra, que eram informações que, naquela altura, e hoje em dia ainda, não são muito fáceis de obter. Então, na época, a gente acabou procurando uma forma de estimar essa reflectância fazendo algumas suposições, e a gente chegou ao cálculo Perry, de 1994, que ele queria, na verdade, identificar florestas escuras lá no Canadá, nos Estados Unidos, e para isso ele também queria usar o 3.9, a parte refletida. E aí ele desenvolveu uma técnica, tirando vários componentes aqui, para fazer essa estimativa da reflectância no infravermelho médio.
Só que isso foi feito lá para o hemisfério norte, para a floresta boreal, e não era para fogo. Então, eu precisava verificar se isso funcionaria para o meu efeito. E aí, mais física, eu fui trabalhar com o modelo de transferência radiativa. Nesse modelo de transferência radiativa, qual era o meu objetivo? Fazer um estudo de sensibilidade desse modelo do cálculo Hammer, se ele iria se aplicar ao meu caso, que era detecção de queimado e não queimado, numa região tropical. Então, eu utilizei alguns perfis atmosféricos, tropicais, de latitudes médias secas e latitudes médias úmidas. Usei informação de biblioteca espectral, de carbono e vegetação, temperatura da superfície, ângulos solares, satélite, ângulos de risada, enfim, aerossol de queimada, para fazer os meus testes. E aí, esses são os resultados. Então, se eu não tivesse atmosfera, o satélite ia estar vendo isso aqui. Carvão e vegetação, cada um com seu sinal. Ok? Do 3.9. Se eu não for para uma atmosfera de latitude média no inverno, que seria uma atmosfera seca, fria e seca, eu ainda consigo ter uma grande diferenciação entre o que é vegetação e o que é queimado, independente da temperatura e independente do ângulo solar de visão. Ou do ângulo solar, perdão. Quando eu vou para uma atmosfera mais quente e um pouco mais úmida, em latitudes médias, eu começo a ter alguns problemas de mistura espectral aqui, dependendo da temperatura, ou seja, para temperaturas mais elevadas e ângulos solares grandes, eu não consigo mais diferenciar o que é verde e o que é queimado. E aí que está o nosso problema. Quando eu venho para uma região tropical, a coisa complica completamente, temperaturas mais altas, mesmo com ângulos solares baixos, eu começo a ter um problema de não conseguir distinguir muito bem o que é vegetação verde e vegetação queimada. Mas mesmo assim, se eu tiver... Só no ângulo solar baixo, que é o horário? O horário da passagem do satélite. Da passagem do satélite. E aí a gente tem um ângulo de visão do satélite, que é como que ele está inclinado, e a gente tem como o Sol está em relação a essa medição. É o ângulo solar. Tem um lugar que é mais perto do amanhecer. Isso. E aí, se eu fizer algumas suposições para temperaturas um pouco mais baixas e ângulos solares também mais baixos, eu consigo utilizar esse método para fazer a minha detecção de queimado. Bom, e aí, depois disso, sabendo que eu poderia usar, aplicando esse método, começaram justamente começou a parte legal, que é aplicar isso para um problema real. Bom, e aí é que eu vou chegar aqui na parte de monitoramento de fogo do satélite, explicar para vocês que isso já é feito há muito tempo, obviamente. Isso é feito tanto com base no foco de calor como na área queimada, como eu expliquei para vocês. A gente tinha muitas incertezas desse mapeamento no Brasil, e não só, no globo também, e isso era feito de duas maneiras. No contexto histórico, quantidade quinzenal, mensal e anual de focos de calor, e também de área queimada, mas os alertas, quem nunca ouviu um alerta de foco de calor do INPE? Hoje está queimando não sei quantos focos de calor. Esses são os alertas que o INPE dá. O problema é que a gente não tinha alerta de área queimada. Isso é uma informação essencial para o combate e a prevenção de incêndios florestais. Saber quais são as regiões que já queimaram para a gente poder, por exemplo, organizar o contingenciamento. Bom, e foi justamente aí que a continuação do nosso trabalho foi, em conjunto com o IBAMA e o Prévio Fogo, foi desenvolver um sistema para fazer esses alertas. Então, foi daí que surgiu o sistema Alarms, que é uma plataforma desenvolvida pelo nosso laboratório, que serve de alerta rápido e ágil para o avanço das áreas afetadas pelo fogo para apoiar os órgãos de gestão ambientais. Isso foi feito, foi desenvolvido com essas metodologias que eu mostrei para vocês anteriormente. Nós aplicamos um algoritmo de Deep Learning, utilizando satélites da NASA, o satélite mais recente, o setor mais recente, isso. Também utilizando informação de focos de calor, nós treinamos esse algoritmo para as principais regiões globais em que acontecem muitos incêndios,
E esse algoritmo ele pode correr, né, ele pode ser feito em duas maneiras. Em near real time, que seria os alertas em tempo quase real, e no contexto histórico. E hoje em dia, esse é um algoritmo, desde 2020, ele está operacional, aqui na UFRJ, a gente roda esse modelo, a gente acessa, a gente tem um robozinho que acessa as imagens de satélite lá da NASA diariamente e faz todos os cálculos, e isso é colocado no WebGIS, eu vou mostrar para vocês, e no dashboard, atualizações diárias, e vários órgãos ambientais são alimentados com essa informação de forma diária para tomada de decisão. Então, aplicações desse sistema no gerenciamento, por exemplo, de situações de emergência, no planejamento de operações de supressão, perícia, informações de perícia, porque antigamente a informação da área queimada demorava pelo menos 2 meses para ser informada pelos satélites, e hoje em dia a gente tem isso diariamente. Tomada de decisão e também a comunicação. O que vocês acham mais simples de compreender? Estão queimando 10 mil focos de calor no Pantanal, queimaram 30 campos de futebol. A gente começa a ter informação realmente da área que foi afetada por esses eventos. E isso, em termos de comunicação, é muito bom. O vídeo também não vai funcionar. Tudo bem. Bom, hoje em dia o nosso sistema monitora diariamente, em tempo quase real, 3 biomas brasileiros, Amazônia, Cerrado do Pantanal, todos os seus 1.570 municípios, todas as unidades de conservação, terras indígenas, bacias hidrográficas e algumas regiões de interesse. Obviamente que tudo que a gente faz, como é feito por satélite, a gente precisa verificar se está acontecendo mesmo na superfície, então a gente faz isso, a validação desse sistema é feita rotineiramente. Aqui está um exemplo, por exemplo, de uma imagem de mais alta resolução, antes do fogo, aí começam os focos de calor no dia seguinte, rapidamente o sistema já começa a identificar as regiões que foram queimadas, e no final ele vai fazer exatamente a delimitação correta da área que foi afetada. Além disso, a gente também faz comparações com imagens de drone, com imagens fotografias georreferenciadas do IBAMA, do Pré-Fogo, do ICMBio, do Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, que nos enviam essas informações para a gente fazer a verificação desses alertas. E outros exemplos também de sobrevoos que a gente faz, juntamente com alguns parceiros na Amazônia, para detectar esses alertas. Aqui só um exemplo de como o sistema funciona, exemplificar. Embaixo tem uma imagem de alta resolução, está mostrando essa característica, e o nosso mapeamento que está aqui em amarelinho, ao longo do dia que vai passando, vai fazendo corretamente, seguindo a área que foi afetada. Então, esse aqui é o nosso sistema lá, deu alerta de área queimada com monitoramento estimado por satélites. Convido vocês a darem uma olhada, participarem e verem o site. Aqui é só a carinha deles, vocês conseguem informação de todas aquelas regiões, georreferenciadas no WebGIS, falem sobre camadas, informações que vocês quiserem. Desde 2012 até o dia de hoje, por exemplo. Depois vocês podem ir para um dashboard que vai te dar as estatísticas do ano corrente em comparação com o histórico, se esse ano está sendo um ano de muita queimada, de pouca queimada, de muito incêndio, estimativas anuais, por exemplo, estimativas mensais, como esse mês está sendo em relação ao que é esperado. Vocês podem se cadastrar e receber essas informações de cada área de interesse de vocês por e-mail. A gente também tem dentro do sistema que a gente chama de fogoteca, que é justamente para, no contexto de Citizen Science, as pessoas que estiverem em locais que houve queimada, está havendo queimada, enviar informações georreferenciadas para validar o nosso sistema. Isso já é feito em conjunto com os órgãos de combate e prevenção, mas a sociedade também participa, se vocês também quiserem participar. Bom, eu não sei se eu já falei muito, se eu já estourei meu tempo. Não. Não? Mas não. Bom, e esse monitoramento todo que a gente faz e que é feito para melhoria de estimar essa variável fogo, e só para vocês, uma informação importante, o fogo, ele hoje em dia, ele é considerado uma variável climática essencial. Vocês sabem o que significa isso?
A variável climática essencial, ela é definida pela Organização Meteorológica Mundial como uma variável que não pode deixar de ser medida, porque ela é essencial para a compreensão do sistema climático. Tá? Então, o fogo faz parte dessas variáveis essenciais do clima, assim como temperatura, chuva e outras variáveis que vocês conhecem mais. Bom, e é por isso, para a gente entender como é que o fogo interage com o sistema climático, a gente precisa fazer esse monitoramento. E para a gente entender o que é um fogo na vegetação, indo um pouco na resposta que eu dei ao Lu, a gente vai entender a ocorrência de incêndios florestais a partir de um conceito muito simples, que é o triângulo do fogo, como eu falei para vocês. Para a gente ter uma chama, a gente precisa o quê? Do comburente, combustível e da ignição. No caso de incêndios florestais, no regime de fogo, é a mesma coisa. O nosso comburente, quem que vai ser? Vai ser o clima, que ele vai dar as condições que vão ajudar a propagação do incêndio. O combustível vai ser a vegetação disponível e as ignições. Se eu não tiver um desses elementos, eu não vou ter fogo. E um exemplo clássico desse, por exemplo, no deserto. Eu tenho condições propícias à ocorrência de fogo, eu posso ter ignição, mas eu não vou ter fogo, por quê? Porque eu não tenho vegetação. Okay? Então, o clima ele pode estar diverso, pode estar propenso para a ocorrência de incêndios. Eu posso ter vegetação disponível para ocorrer, mas se eu não tiver ignição, ele não vai ocorrer. E é aí que a gente precisa agir para a prevenção. Então, no caso da ignição, um pouquinho aqui, a gente tem dois tipos de ignição. Não existe fogo espontâneo, não existe incêndio espontâneo. Só há duas formas de iniciar o incêndio, uma por questões naturais e outra pelas ações humanas. No caso das causas naturais, a gente pode ter provocado por vulcões, mas isso é bastante raro, mundialmente. E a principal causa natural dos incêndios florestais são as descargas atmosféricas. Tá? Então, também mais física aplicada aqui para a detecção dessas descargas atmosféricas. Bom, e a gente já tem uma compreensão, né, de como os ecossistemas, qual é o regime natural da maioria desses ecossistemas em relação à ignição de causa natural. Esse gráfico está mostrando, por exemplo, a correlação entre os meses que queimam mais e os meses que têm mais raios, por exemplo. Então, se eu tiver uma correlação negativa, que significa que eles estão fora de fase, os incêndios e os raios. Então, eu não tenho muita ignição por raios, é o que acontece basicamente nas regiões tropicais. Porém, as causas naturais, os raios, eles são uma componente essencial do regime de fogo nas florestas boreais, muito mais do que a ação humana. Porém, na nossa região, isso não acontece. No Brasil, a gente tem cerca de 75 milhões de raios por ano, ocorrência, um dos países que tem mais raios, né? Tem mais raios, de raios. Obviamente, a gente está numa região tropical. Também é um dos países que mais queimam, em torno de 13 milhões de hectares queimados por ano. Porém, se sabe muito pouco sobre a interação das causas naturais dos incêndios. Recentemente, a gente tentou quantificar essa relação para a região do Pantanal. A gente pegou dados de sensoramento remoto de raios e dados de sensoramento remoto de incêndios florestais e conseguiu quantificar qual é a porcentagem de fogo relacionada a causas naturais no Pantanal. Então, nesse período aqui, foram 5% apenas das causas dos incêndios por raios, ou seja, 95% obviamente, de ação humana, então também desmistificando algumas crendices de que esses incêndios são iniciados por raios. Isso não acontece na sua maioria dos casos, principalmente não acontece no inverno, que é a região onde a gente tem a maior parte do fogo. A gente dificilmente tem fogo iniciado por raios durante esse período. Esses raios começam incêndios mais na época de transição do verão, primavera-verão. Por quê? Porque a gente tem mais nuvens, a gente vai ter mais atividade de descargas atmosféricas, porém, esses focos eles acabam não ganhando grandes proporções justamente porque a vegetação ainda está bastante úmida e não está propensa a queimar. Então,
a gente também pode... Se diz origem humana, você não está dizendo se é acidental ou terminal. No caso da origem humana, ela pode ser acidental ou não. No Brasil, isso varia muito de ecossistema, de bioma. Por exemplo, na Amazônia, a maior causa dos incêndios florestais é o desmatamento, porque o fogo é usado em conjunto com o desmatamento para abrir novas áreas, e isso acaba fugindo do controle, indo para a floresta, que hoje em dia já está bastante degradada na vizinhança dessas regiões. No Cerrado, no Pantanal, está relacionado também com desmatamento, mas principalmente com atividades agrícolas e de pastagem, que também utilizam fogo, e isso é um problema bastante grave atualmente. A parte de turismo acidental, às vezes cai uma linha de transmissão, por exemplo, são coisas mais pontuais. O grosso mesmo é a ação antrópica proposital. Tem uma extensa região lá, mas as condições atmosféricas também não são favoráveis. Não são. Então, o que ocorre também é isso? Então, próximo slide, eu acho que vai te responder isso, que é o seguinte. A forma que os ecossistemas se relacionam com o fogo não é igual para todo ecossistema. Então, a gente pode ter uma classificação, assim, genericamente, de 3 tipos de relações entre fogo e ecossistemas. O primeiro deles são aqueles ecossistemas que nós chamamos de dependentes do fogo. O que são esses ecossistemas dependentes do fogo? São justamente essas regiões aqui da África, Austrália, o nosso Cerrado, as regiões mediterrâneas, que são regiões que necessitam do fogo, que evoluíram na sua ecologia com a presença do fogo natural ou do fogo usado pelas comunidades tradicionais. E esse fogo é um fogo benéfico, é um fogo que esses biomas precisam para manter a sua biodiversidade. Por outro lado, existem os biomas independentes do fogo, em geral os desertos e as tundras, em que isso quase não acontece. E nós temos os biomas sensíveis ao fogo, que são aqueles em que o fogo é uma ameaça. E, obviamente, são as regiões de floresta tropical, em que o fogo é um agente realmente que não deve ocorrer nessa região, que ele acaba com a biodiversidade. Então, a questão do fogo no Brasil, por muito tempo, ficou muito focada: não pode queimar a Amazônia, não pode queimar nada. E aí, esse não pode queimar nada levou a uma política de fogo zero no Brasil, que foi muito prejudicial para o Cerrado e para a boa parte do Pantanal. Por quê? Porque fogo zero tem que ser em regiões que são sensíveis ao fogo. Regiões independentes, a gente tem que ter uma política completamente diferente de não abolir o fogo, e essa política de fogo zero levou a enormes incêndios e grande destruição da biodiversidade no Cerrado e no Pantanal. Felizmente, hoje em dia, a gente já está caminhando uma outra perspectiva de política de fogo. Bom, e eu vou dar um exemplo para vocês aqui da crise de fogo no Pantanal em 2020. Todo mundo lembra o que aconteceu. A gente teve uma seca muito severa, quase 30% do bioma queimou, quando a média desse bioma queimar é apenas 8% anualmente. Então, foi um evento realmente muito extremo. Boa parte do que queimou no Pantanal, que é o que a gente está vendo aqui nesse mapa, a cinza, são anos sem fogo. Então, essa parte cinza aqui é a parte do ano de 2020, que queimou basicamente essa parte norte. 43% da área que queimou no Pantanal em 2020 nunca tinha queimado anteriormente, nos últimos 20 anos, que foi justamente a área de floresta, que é a área que é sensível. Como vocês sabem, o Pantanal ele não é formado apenas de savana, né, que é essa parte aqui, essa parte norte e essa parte mais ao sul é floresta tropical, né, Mata Atlântica e floresta tropical aqui, e essa foi a região mais afetada. Só para vocês lembrarem a tragédia, 17 milhões de vertebrados mortos, no mínimo, em 2020, e esses dados foram possíveis através do monitoramento de fogo por satélite. Nós fornecemos os nossos mapeamentos e os pesquisadores da ecologia e da biologia foram em campo fazer essas quantificações.
Então, essas estimativas são subestimadas, foi muito mais do que isso. Outro dado também saiu recentemente, 25% do habitat das araras azuis em 2020 foi comprometido pelos incêndios e 26% das fontes de alimentação dessas aves que estão em vias de extinção. Bom, mas voltando aqui à parte física, por que isso aconteceu? A gente teve em 2020 o ápice de uma mega seca, talvez a maior desde 1950 na região, e isso fez com que a vegetação estivesse muito propensa a queimar, mas obviamente o clima ele não é o único culpado. Quais são os outros casos dessa tragédia que a gente viu? A gente tinha uma seca muito severa, a gente vai ver outros fatores climáticos que contribuem, mas, como eu falei para vocês, o triângulo do fogo não pode sair da nossa cabeça quando a gente fala de incêndio florestal. O clima é apenas uma parte. Uma outra parte, que é a vegetação. O que aconteceu com a vegetação? Ela não foi manejada corretamente. O que é manejar a vegetação? É diminuir a quantidade de material combustível antes da época de fogo, para que o fogo não se emissão antrópica, desmatamento, pastagem, e a gente tinha um caldeirão ali só esperando a ignição para a tragédia acontecer. Então, não pode dizer que aquilo é só questão de seca, esses grandes eventos extremos, como a gente vê na Califórnia, não é uma questão apenas de seca, tem sempre uma ação que inicia ou uma falta de prevenção inicial. Então, problema. Vamos share o screen. Esse é o Rafaelinho. Aqui. Agora. Obrigada, Lu. Bom, a gente está vendo aqui que foi uma seca muito severa, mas a seca sozinha, em termos climáticos, não consegue explicar. Esse material você retira o material da combustível através do fogo, exatamente. O fogo é útil. Exatamente. A gente hoje em dia está tramitando e está em vias de ser aprovado o plano de manejo integrado do fogo, que é justamente a gente utilizar o fogo para fazer a prevenção da vegetação, o controle da vegetação de forma organizada e de forma abrangente em várias unidades de conservação, terras indígenas e outros locais. Os proprietários agora vão ter, por exemplo, agora não, já tem, mas não é assim ainda muito organizado, essa lei está vindo para organizar. Proprietários de grandes fazendas também vão ter licenças para fazer o manejo integrado do fogo em suas propriedades, porque, em geral, o fogo se inicia nessas propriedades, sai do controle e vai para uma unidade de conservação, por exemplo. Bom, como eu dizia, além da seca, a gente teve outras questões climáticas que contribuíram muito para a ocorrência dos grandes eventos de fogos em 2020. Se vocês olharem aqui, isso aqui é a distribuição de temperatura, na verdade, no Pantanal, estava 2020. A caldinha, a linha da distribuição. Significa que foi um ano extremamente quente, com anomalias de temperaturas acima de 3,5 graus na região. Além disso, a região vem sofrendo, desde 1980, pelo menos, que é quando a gente tem informações de modelos climáticos, um aumento, um aquecimento de por volta de 3 a 4 graus, que está muito acima da média global, ou seja, o Pantanal está aquecendo muito mais do que o planeta em média, nas últimas 4 décadas. E aí que vem, não é só o aquecimento. O que a gente percebe aqui? Esse gráfico mostra a porcentagem da região do Pantanal em regime de ondas de calor. Vocês sabem o que é uma onda de calor? Onda de calor é um fenômeno extremo climático que é definido quando a gente tem temperaturas
acima, em geral, do percentil 90, ou seja, muito extremas, baseado na climatologia, persistente durante pelo menos 3 dias. Então, nós calculamos a porcentagem da região em regime de onda de calor e o que a gente observa uma tendência significativa e positiva no aumento da região em regime de onda de calor. Seca, onda de calor junto das condições primárias para a ocorrência de grandes eventos. Isso se traduz através de um índice que nós calculamos, que é o FWI, um índice de Fire Weather Index, um índice de meteorológico de fogo, de perigo de fogo, e esse índice em 2020 atingiu seu ápice, que é um índice que leva em consideração temperatura, umidade, chuva, e eles condições. Esse índice reflete a dificuldade de se controlar um incêndio diante das questões. E a verdade é que aqui a gente está vendo tudo que está em vermelhozinho são ocorrências de ondas de calor em 2020 no Pantanal. Aqui, agosto, setembro e outubro, ocorrência de grandes ondas de calor, concomitante com a seca que já havia, e aqui a gente está a ocorrência do fogo. 55% do que queimou em 2020 queimou durante dias de ondas de calor. O calor realmente propicia uma grande propagação do fogo, e isso está relacionado muito com um conceito que já vem sendo discutido há alguns anos, principalmente internacionalmente. No Brasil, a gente ainda está engatinhando com isso, mas é de não considerar um evento extremo, um natural hazard, por exemplo, como um evento isolado. Ele é sempre decorrente de vários eventos. E aí vem o conceito de compound events. Então, ao invés dos cientistas olharem, ocorreu um extremo de fogo, somente isso, não. Para a gente compreender exatamente o que aconteceu, a gente precisa ver quais são os fatores desencadeantes. Ondas de calor, seca. Em geral, o que a gente observa? A gente observa uma lacuna muito grande de conhecimento na América do Sul, principalmente, sobre esses eventos compostos de secas e ondas de calor. Mas, na verdade, muitos estudos globais nos indicam que essa região da América do Sul é um hotspot nos últimos anos de ocorrência concomitante de secas e ondas de calor, muito mais do que no início da década de 80, por exemplo. E, na verdade, o que a gente percebe é que esse acoplamento de secas e ondas de calor está muito relacionado com a física, que é justamente esses processos de retroalimentação que acontecem entre a superfície e a atmosfera, trocas de calor sensível e latente, e vão exacerbando a seca e a onda de calor, vão se retroalimentando. Então, ainda precisa de muitos estudos para vocês se animem para estudar eventos compostos de secas e ondas de calor, porque a gente precisa dos físicos para entender bastante bem esses processos, trocas de energia. Como eu falei para vocês, a América do Sul é um hotspot nos últimos anos de ocorrência de ondas de calor e seco, ocorrência composta, né, quando eles ocorrem juntos. E quando eles ocorrem juntos, os impactos são muito maiores do que quando eles ocorrem isoladamente. Então, essa é a nossa grande preocupação. E esse estudo de 2022 mostra que 2/3 da Europa e das Américas estão em grande potencial de suscetibilidade à ocorrência de ondas de calor durante secas, cada vez mais. Bom, e aqui para a região do Brasil, o que a gente tem visto? A gente analisou a região sudeste, por exemplo, e viu que realmente há um aumento nos últimos anos do acoplamento de regime de secas e ondas de calor nessa região sudeste, principalmente aqui nessa região de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Está sendo desenvolvido com um aluno de doutorado, está terminando a tese dele, ele tem estudado bastante essa parte dos eventos compostos no Brasil. E ele foi muito para essa área da influência do ressetamento do solo por essa interação e essa perda de calor sensível, calor latente, essas trocas de energia
O que a gente percebe? A primeira coisa que a gente fez foi analisar, não sei se vocês lembram, obviamente muitos de vocês lembram, daquela grande seca que a gente teve em 2013, 2014, na região sudeste, teve apagões, foi uma crise hídrica gigante. E naquela época, a grande discussão, todos os estudos climáticos para entender esse fenômeno foram baseados olhando apenas para a seca, e a gente prova hoje em dia que não foi só a seca que desencadeou, na verdade, ondas de calor tiveram muito associados a esses eventos de 2013 e 2014, potencializando, aumentando ainda mais a seca e também contribuindo para o aumento de ondas de calor nesse evento de 2013. Esses resultados que está ainda em revisão, mas a gente analisou esses últimos 3 anos, 2019, 2020, 2021, também 4 anos, 2022, desse grande evento de seca que vem ocorrendo aqui na nossa região, aqui nessa bacia, né? Lá, pega a parte do Sudeste, Pantanal, e só vou deixar assim, um gráfico para vocês pensarem como extremo a gente está aqui na região, dado desde 1950 até 2020, esse é o dado de umidade do solo. Olha como a gente está aqui em termos de umidade do solo nessa região, principalmente nos últimos anos. Então, a região está a ser cada vez mais seca. Esses eventos de 2019 e 2020 estiveram ligados nessa região ao evento da Laninha, a Laninha que durou pela primeira vez de forma observável, né? 3 anos consecutivos. Vocês sabem o que é a Laninha? É o resfriamento das águas do Pacífico que levam a alterações nos padrões de clima no mundo todo, e ao contrário seria o El Niño, que é o aquecimento das águas do Pacífico. Bom, e saiu do forno semana passada, eu adorei esse artigo, eu não botei aqui, mas os cientistas australianos mostraram que por que da Laninha ter acontecido dessa forma e ter persistido de forma tão intensa por 3 anos consecutivos. Vocês conseguem imaginar o que levou a isso? Fogo. Os fogos da Austrália de 2019, que queimaram 10 milhões de hectares, levaram ao acúmulo de aerossol na atmosfera tão grande na região do Pacífico, que refletiu a radiação solar incidente e impediu o aquecimento das águas superficiais do Pacífico, contribuindo para uma retroalimentação de diminuir a temperatura naquela região, provocando um fenômeno consecutivo de 3 anos de Laninha. Bom, Se for para colocar o organismo mais forte, ferramenta de reposição dessa vai dar uma função de impacto. Isso ainda não está muito claro. Os cientistas ainda estão tentando entender, aliás, estão tentando entender se a gente vai ter realmente um mega El Niño ou não. Tem muita especulação. Hoje em dia, o que a gente tem são os modelos apontando para a probabilidade de ocorrência de um grande El Niño, mas isso ainda tem muito tempo. A gente ainda não consegue fazer umas previsões ou projeções tão acuradas desses tipos de evento. Mas ainda é uma questão que está bastante aberta. Como é que isso vai se dar, influenciando esse El Niño que começou agora no final do ano e está se intensificando cada vez mais. Um El Niño bastante forte. E tendo um El Niño bastante forte, a gente não vai ter fogo, muito fogo no Pantanal, mas com certeza a gente vai ter muito fogo na Amazônia, em parte do Cerrado, se o desmatamento continuar aumentando. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui são as redes sociais do laboratório que eu coordeno, o site e o e-mail, caso vocês tenham interesse. Obrigada. Obrigado pelo coloco, parabéns pelo trabalho. E eu tenho uma questão em relação ao conhecido conversando. O mostrou aquele gráfico, proporção de metano subir na atmosfera, a gente sabe que o metano tem uma vida útil muito mais breve que o óxido de carbono. Então, isso significa que está se colocando cada vez mais metano. É que, na verdade, apesar de ele ter um ciclo mais curto, ele tem um potencial de aprisionamento da radiação muito maior do que o gás carbônico. Ele
potencialmente muito mais danoso do que... Eu agora não me lembro de cabeça, mas a quantidade de radiação de onda longa que ele aprisiona, como um gás de efeito estufa, é muito maior do que nos outros gases. Por isso que tem essa grande preocupação de não só diminuir o gás carbônico, mas a emissão de metano. O slide 10, se não me engano, você colocou os distorção desses nomes. Sim. Você não tem uma coisinha. Sobre os aerossóis. Isso. Os aerossóis têm uma direção contrária, né? Então, parece que eles são positivos de alguma forma. Mas como é que funciona? Então, chamar atenção é muito importante isso que você está falando. A gente tem aqui, de todas as forçantes que eu mostrei, a maior parte tem efeito de aquecimento, né? O aerossol, ele está para o lado azulzinho, né? Para o lado negativo, ou seja, de arrefecimento. Só que, vocês estão vendo essas barrinhas aqui? Essas barrinhas indicam as incertezas associadas a esse conhecimento. E olha onde está a maior barrinha, é no aerossol. Por que essa barrinha está assim? É porque o aerossol, ao mesmo tempo que ele tem um efeito de refletir a radiação solar, alguns deles têm o poder de captar radiação de onda longa, emitida pela Terra. Então, o aerossol, ele realmente está puxando a temperatura mais para baixo, tá? Em contrapartida aos outros forçantes, porque ele tem esse poder de reflexão da radiação, esse é o principal agente característica do aerossol, mas a gente ainda tem pouco, o nosso conhecimento acerca dessas interações, desses processos de retroalimentação, ainda muitas incertezas. Por isso que a gente tem uma barra de incerteza muito grande aqui nos aerossóis. Vou te mandar o artigo que eu falei do projeto que está fazendo de medir os aerossóis, né, Rio de Janeiro. Isso contribui muito porque uma das formas da gente medir o aerossol é justamente com sensoriamento remoto e incerteza muito grande. A gente precisa de validação desses produtos. Já é engraçado. Outra que a gente fala, eu não entendi o problema essa relação de ondas de calor e aquecimento. Você mostrou lá no Pantanal, esse dado crescente lá. Qual é a razão mesmo disso? Você sabe? A razão é de temperatura muito maior lá. Essa é uma pergunta que a gente ainda está... Só completando, é uma correlação ou é uma relação de causa e efeito? Existe uma relação de causa e efeito ou é só uma correlação? Seco onda de calor? Não é uma questão de relação de causa e efeito. Porque isso vai ter a ver, a gente aumenta a temperatura e a gente vai ter um aumento dos fluxos. E isso vai contribuir para o ressecamento da superfície e a seca vai se retroalimentando e quando ela solo mais seco, a gente vai ter maior temperatura também. Sim. Isso é um processo físico mesmo, não é tipo relação. Não sei se... não, a pergunta era por que o Pantanal está com uma tendência de aumento maior, né? Isso. Na verdade, assim, quando a gente fala de aquecimento médio, a gente está falando de uma forma média, né? E o que a gente observa, eu não coloquei esse gráfico aqui, mas nas diversas regiões do planeta, a taxa de aquecimento ela é muito variável, dependendo da região. E isso porque está ligado com processos locais, regionais. Essa questão do aquecimento do Pantanal, assim, muito acima da média, ela pode estar relacionado com várias coisas, mas ainda a gente não tem a certeza absoluta disso. Mas uma das coisas que seria, por exemplo, o desmatamento da Amazônia faz com que a gente tenha menos fluxo de umidade vindo da Amazônia, passa pelaquela região, e isso vai influenciar o aumento de temperatura, por exemplo. Então,
São os rios de umidade. Os rios atmosféricos, sim, exatamente. Então, ainda tem muito estudo para ser feito para entender por que essas taxas são tão altas, tá? Eu também queria chamar a atenção que esses valores aqui, 3 a 4 graus, essas medições, elas são medições feitas não com dados observacionais em si, são feitos com modelos. Tá? E os modelos de reanálise, né, modelos de reanálise, modelos climáticos, eles têm algumas limitações, algumas incertezas, principalmente em regiões em que a gente tem pouca medição em si. Porque o que acontece? Esses modelos são alimentados por dados de satélite e informação em si, certo? Nas regiões aqui do hemisfério sul, a gente tem pouca distribuição de observação em si. Então, esses modelos têm um pouco mais de incerteza. Então, assim, talvez não seja 3 a 4, mas não está muito longe disso. Não vai ser 1, tá? Tem uma incerteza aí do modelo para esses números, mas a verdade é que a gente está com uma taxa maior do que o esperado globalmente. Perguntas? Onde você vê mais desafios, digamos, tanto do ponto de vista do monitoramento, é mais fácil para o desenvolvimento, como do ponto de vista das previsões? Eu acho não, tenho certeza, Érica, tem muita coisa ainda que precisa ser melhor resolvida, tanto da parte do sensoramento remoto, o nosso conhecimento da interação da radiação, em alguns casos. Essa parte, os modelos climáticos hoje em dia já evoluíram muito na sua física, mas, por exemplo, os fluxos biogeoquímicos ainda são já são melhores hoje em dia, mas ainda podem melhorar. Essas interações entre a superfície e a atmosfera, justamente de calor latente e sensível, precisa melhorar na modelagem, como esses eventos compostos também se formam. A gente ainda não sabe exatamente como isso acontece. Isso é essencial para fazer modelagem, para saber como que eles vão ocorrer no futuro. Então, ainda há uma gama muito grande de pesquisa a ser feita nessa área, que engloba muito físico, obviamente, para a gente conseguir compreender melhor e diminuir essas incertezas naquele gráfico de forçantes climáticos que eu mostrei. Essa parte do aerossol é uma parte que tem um mundo ainda de coisas para melhorar, as parametrizações dos modelos, para que a gente tenha mais certeza nessas projeções. Existem alguns estudos sobre reflorestamentais, que estão sendo reflorestados, queimados, queimados, e até dificuldades associadas à alteração do reflorestamento. Existem algumas áreas que não tinham reflorestamento e Capacidade de você tem uma chance de pensar em reflorestar algumas áreas e aumentando isso, que eles possam. Então, sem dúvida, vou dar o exemplo da própria Amazônia, né? Então, a gente tem a Amazônia, a gente tem a parte sul da Amazônia toda desmatada atualmente. Se vocês forem olhar para o mapa global, no hemisfério sul, quais são as regiões que têm deserto? Austrália, na mesma latitude, Austrália, África, e na mesma latitude aqui, na região sudeste, centro-sul da América do Sul, a gente deveria ter um deserto também, pelas condições. Por que a gente não tem um deserto aqui? Justamente porque a gente tem um fluxo de umidade vindo do Oceano Atlântico que vem para a Amazônia. Esse fluxo ele é alimentado, retroalimentado pela umidade da Amazônia. Então, mais umidade é gerada ali, bate na Cordilheira dos Andes e vem para essa região aqui. Então, a partir do momento que eu retiro essa camada de vegetação, eu estou perdendo a capacidade de gerar umidade naquela região que queria ser transportada para outra. E isso tem um efeito cascata, né? A gente vai ter menos chuva, temperaturas mais altas que vão propiciar mais incêndios, que, por sua vez, vão emitir mais gases do efeito estufa, e vão potencializar ainda mais o aquecimento. Então, é esse processo de retroalimentação. Então, quanto mais a gente regenerar, né, tiver essas questões de reflorestamento, a gente vai estar contribuindo para manter
mais umidade disponível, por exemplo, e menos condições que vão desencadear esses eventos. Mas é um processo difícil. A escala de tempo ela não é suficientemente pequena para que o pessoal do dia mesmo perceba de forma bem clara. A questão é que, para a gente reflorestar, a gente precisa também pensar na parte da biodiversidade. A gente não pode reflorestar com qualquer espécie. Isso são questões bem complexas, né? Tempo de chegar até a maturidade.